Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, é isso mesmo, a Canção Nova tem um programa para nos colocar em contato diário com a Palavra de Deus. Exatamente pela importância que a Palavra de Deus precisa ter no nosso caminho diário de fé, de comunhão com Deus, no nosso aprendizado sobre a mente de Deus, a vontade de Deus, a vontade que Ele tem a respeito de cada um de nós. Para que nós entendamos e compreendamos o que o Senhor quer falar conosco, vamos pedir o Divino Espírito Santo que nos ilumine no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos caminhando com o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Hoje eu quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno e anotar o texto que nós vamos meditar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 a 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 a 9. Vamos ler o texto com o apóstolo Paulo. Versículo 6, 1 Coríntios 2, 6. Entre os irmãos plenamente instruídos de certo, falamos de sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos deste mundo, fadados a desaparecerem. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, a sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. O apóstolo Paulo está falando da sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo está mostrando que esses plenamente instruídos são aqueles que vivem a humildade e que dependem totalmente de Deus, que estão avançados espiritualmente falando. Estão abertos à revelação. Estão abertos àquilo que Deus quer falar, àquilo que Deus quer mostrar. Eu espero que nós estejamos nesses que estão vivendo uma vida mais espiritual, mais ordenada para Deus, para que nesse processo de ordenamento do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida para Deus, nós consigamos colher a sabedoria de Deus. Aqueles que se acham instruídos, aqueles que se acham sábios, Paulo vai entendê-los como imaturos, como pessoas que não atingiram a maturidade, estão fadados a desaparecer. Aqueles que estão pautados na sabedoria deste mundo. E aí ele fala dessa sabedoria escondida desde a eternidade. E que sabedoria é essa escondida desde a eternidade? É o plano da salvação do Padre Roger. Qual é o seu nome? Da sua salvação. É essa sabedoria escondida desde a eternidade. Os pagãos não a conheceram. No Antigo Testamento, ela apareceu algumas vezes mostrando que o Messias seria o servo sofredor. Essa sabedoria da cruz, que a cruz seria a força da salvação. Aquilo que Deus destinou para a nossa glória desde toda a eternidade. Esse processo da paixão, da morte, da ressurreição do Senhor, dos mistérios, a encarnação, do Filho de Deus, esse processo do ensinamento e do estabelecimento do reino de Deus sobre a terra e que se torna presente e visível na Santa Igreja Católica, não é? E esse mistério que se estabelece na paixão, na morte e na ressurreição do Senhor. E aí Paulo vai dizer assim, falamos da misteriosa, versículo 7, sabedoria de Deus, a sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Veja a importância que o apóstolo Paulo dá para
esse entendimento. E aí a gente pode entender as potências, a gente pode entender o demônio, a gente pode entender aqueles que foram usados pelo demônio, né, dentro da dimensão do império, os próprios judeus ali, no sentido, nós não podemos generalizar, não é? A gente precisa entender aquelas pessoas daquele tempo, né, sumos sacerdotes, o sinédrio, foram usados pelo demônio. Se o demônio soubesse que a crucificação de Jesus seria a nossa salvação, se ele tivesse entendido esse mistério escondido desde toda a eternidade, ele não teria influenciado a morte de Jesus, porque ali para ele estava vencendo, ali ele estava calando. E por isso é preciso que nós entendamos isso, o que o apóstolo Paulo está dizendo. E também aqueles que estavam nos cargos de autoridade, que mandaram crucificar o Senhor da glória. Se eles soubessem o efeito que aquela crucificação teria, eles não o teriam feito. Mas é porque eles não tinham a sabedoria de Deus. Eles tinham o conhecimento meramente humano, meramente intelectual, sem a inspiração do Espírito Santo. E o apóstolo vai mostrar exatamente para nós isso, para que nós entendamos o mistério, esse mistério revelado, esse mistério escondido, nós precisamos adentrar na mente de Deus, entender a mente de Deus pela sabedoria de Deus. Claro que nós não vamos entender tudo, pelo amor de Deus, né, minha gente? Claro que não, a sabedoria de Deus é infinita, mas nós vamos conseguindo, a partir da iluminação da graça, da ação do Espírito Santo, compreender os mistérios, não na sua totalidade. A totalidade, a plenitude, nós só teremos a capacidade de compreender quando estivermos diante da glória da Trindade. Mas aqui no mundo, nós vamos experimentando essa graça. E Paulo conclui citando o profeta Isaías, né? O que Deus preparou para os que o amam é algo que olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. E aí eu quero dizer para você, em relação aos sofrimentos do presente tempo, aquilo que nós enfrentamos de cruz, de perdas, de dores, de enfermidades e de tantas situações que atingem o nosso emocional, o nosso psicológico. A gente está num mundo materialista e hedonista, onde o que vale é o material e o que tem valor também é o que dá prazer. E aí o mundo tem, muitas vezes, na sua sabedoria falida, que irá desaparecer, ele tem influenciado muitos cristãos a colocarem a confiança no material e a buscarem somente o prazer e a abominarem qualquer realidade de cruz e de sofrimento. O que o apóstolo está dizendo é que na sabedoria de Deus nós vamos entender o processo do mistério da nossa salvação, aquilo que realmente traz glória, aquilo que realmente traz vitória. E aí ele, citando o profeta Isaías, ele vai dizer para mim e para você, olha, os sofrimentos do presente tempo, sofrimentos psíquicos, emocionais, físicos, sofrimentos de perdas, de dores, de decepções, não se compara ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. O que ele preparou é o céu. Mas para que a gente entre no céu, nós temos que passar pelo caminho pedregoso, difícil, exigente, subir a montanha, nós temos que passar pela porta estreita. Não é fácil. O mundo tem oferecido para nós facilidades, tem nos treinado para a derrota. E é na sabedoria de Deus, que nos leva ao entendimento da cruz, que nós vamos conseguir vencer e sermos vencedores. Não abomine o sofrimento, viva-o na sabedoria de Deus. Viva-o na cruz de Cristo, complete, como o próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar, em você os sofrimentos que faltaram à cruz de Cristo. Dessa maneira, você vai entender a partir da sabedoria de Deus os passos que você vai dar e você não vai sentir-se abandonado por Deus se o sofrimento bater à sua porta, se a perseguição vier, se a decepção chegar, se você passar por qualquer realidade de enfermidade. Você vai entender na sabedoria de Deus que você está participando do mistério que foi escondido desde a eternidade, o mistério da salvação. Se nós tivermos uma visão espiritual, se nós entendermos tudo com a mente de Deus, a partir da sabedoria de Deus, nós vamos conseguir dar uma resposta muito diferente no nosso dia a dia. Isso é fundamental, isso é importante demais de você entender, de nós entendermos a partir da pregação, do ensinamento do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele está mostrando
esse mistério, essa cruz, esse sofrimento de Jesus Cristo e o nosso sofrimento conformado ao sofrimento dele, nos dá a graça de vivermos aqui já essa sabedoria de Cristo e de entendermos que o que ele preparou para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou coração algum foi capaz de pressentir. Então, meu irmão, minha irmã, vale a pena, mas vale a pena quando é feito de uma forma espiritual, vivido de uma forma espiritual e na cruz de Cristo. O que nós podemos colher hoje de mensagem de Deus para nós? A sabedoria de Deus está revelada no mistério da nossa salvação, ou seja, da cruz. A partir da cruz, nós compreendemos o que Ele fez por nós e o que Ele conquistou por cada um de nós. Se você quiser colocar no pessoal, por mim, conquistou por mim, não é? E a partir daí viver a minha vida unido à cruz do Senhor. A aplicação dessa palavra hoje na sua vida é uma abertura a Deus, é um pedido a Deus de uma compreensão da sabedoria de Deus, de uma compreensão da instrução de Deus que vem a partir da experiência da cruz, do crucificado, que nos faz compreender também os passos, os sofrimentos que nós vivemos, as dores que nós passamos, que dá sentido a tudo, essa sabedoria que ficou escondida desde toda a eternidade. Vamos rezar? Senhor, como é bom perceber que o Senhor tem para nós um caminho muito assertivo e decidido na direção da sua vontade. E a partir da compreensão daquilo que o Senhor fez, né, desse mistério revelado, que estava escondido desde toda a eternidade, o mistério da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, nós somos marcados e impelidos a viver o nosso dia a dia, a viver aquilo que é o chamado que o Senhor nos faz, a renunciarmos a nós mesmos, assumindo a nossa cruz de cada dia, mas não simplesmente assumindo sozinho, mas assumindo contigo, estando contigo nesse mistério de paixão, morte e ressurreição. Em vista de tudo aquilo que o Senhor conquistou, em vista de tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. O Senhor derramou gota por gota do seu sangue. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou para que eu e os meus irmãos tenhamos vida e vida em abundância. E entender esse mistério é viver bem cada momento da nossa vida, mas viver bem dentro da sabedoria de Deus que está revelada nesse mistério, na sua paixão, morte e ressurreição, na sua vitória contra o mundo, o demônio e a possibilidade que o Senhor nos dá de vencer-nos a nós mesmos, de vencer-me a mim mesmo. Obrigado por essa graça e eu te peço hoje, de uma forma muito especial, que o Senhor me capacite a entender o que eu vivo hoje com os olhos no amanhã, nunca tirando os olhos daquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou coração algum foi capaz de experimentar essa dimensão e essa realidade. Muito obrigado, Senhor. Isso é fundamental para que eu e você sigamos firmes, sem murmurar, sem reclamar, mas colocando a nossa confiança em Deus e principalmente a nossa esperança no céu. Vivendo os momentos presentes unidos a Cristo, à cruz de Cristo, e entendendo que essa cruz, ela é redenção, ela é purificação, para que nós adentremos a promessa, a esperança, que não decepciona, a esperança desse céu que Ele preparou para aqueles que o amam. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.